Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite. Tá? O estudo, eu quero que você que está ao alcance, que está vendo esse vídeo agora, tá? Se inscreva lá no meu canal, tá bom? Seja bem-vindo, tá? Você seja bem-vindo. Deixa seu like, deixa seu dislike, deixa seu comentário, tá? Deixa seu comentário. Antes de entrar nesse estudo que eu vou abordar agora, que nós vamos abordar agora, vale a pena lembrar que esse estudo que eu vou abordar agora não é para mexer com a igreja desta ou daquela. É para a gente meditar no que está escrito na palavra, tá bom? E a minha intenção é que você venha ter entendimento dos fatos ocorridos da Bíblia, tá bom? Dos fatos ocorridos da Bíblia. E que você venha entender o que Jesus estava fazendo naquele momento, dessa situação que nós vamos ler aqui, tá? Então abra a sua Bíblia, nós vamos para essa passagem, tá? Abra a sua Bíblia, mas antes de nós entrar nessa passagem, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, entendeu? Eu gostaria de orar por você nesse dia de hoje, tá? Orar por você nesse dia de hoje, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, meu Deus, essa vida nas tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém? E graças a Deus. Preste atenção, meu amado. Eu vou falar um pouco sobre os últimos acontecimentos de Jesus, o que aconteceram naqueles últimos momentos. Jesus, ele tinha 3 anos para instruir seus discípulos, para ensiná-lo ele como deveria se portar diante das situações, diante da sociedade. E algumas coisas que iriam acontecer, os fatos que iriam acontecer dali para frente, eles iriam aprender com seus erros e com seus acertos. Ler em Atos dos Apóstolos, porque ali começa a prática das atitudes dos apóstolos, os erros e acertos deles, dos apóstolos. Porque Jesus Cristo sobe para o céu e a obra continua através do Espírito Santo, como até hoje. Entendeu? Aí tem os seus erros e seus acertos. Tá? Mas eu não quero aqui falar sobre erro e acerto de ninguém, mas estou querendo dizer que Jesus tinha 3 anos para ensinar, para instruir os seus discípulos, tá? Para ensinar os seus discípulos, porque estava começando, a igreja estava começando, no começo ali, estava começando de Jesus para nós nos dias de hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos examinar algumas partes aqui concernente à palavra do Senhor. Amém? Capítulo 13 do Evangelho de João, tá? Vale a pena lembrar que essa mensagem é um pouco polêmica, tá? Vai haver um pouco de discórdia, cada um vai concordar ou discordar de mim, mas não tem problema, tá? Não tem problema isso não, tá? Não tem problema isso não. Para mim não tem problema não. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 13, está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora em que passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam com ele, e amou-os até o fim. E é acabado de cear, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do seu discípulo e enxugar-lhe com a toalha que estava cingido.
Aproximou-se de Simão Pedro, tu lava os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabe agora, mas tu o saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés, nunca lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, não lavar, não tem parte comigo. Disse Simão: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois os pés lavar, os pés. Ora, vós estáis limpo pela palavra está limpo, mas nem todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Está entendendo? No Evangelho de João, no capítulo 13, tá? João Evangelista, no capítulo 13, Jesus ele começa aqui, entendeu? Ele começa aqui a dar as suas últimas instruções, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir um para com os outros, tá? Deveriam agir um para com os outros, como deveria ser a atitude de um para com os outros, para que a obra continuasse. Então Jesus Cristo, ele, hora antes da festa da Páscoa, hora antes da festa da Páscoa, então, dias antes, horas antes, Jesus ele começa, entendeu? Ele reúne seus discípulos sobre uma mesa. Eu tive estudando sobre a mesa no sentido, na mesa no sentido de hoje é diferente, mas na época de Jesus a mesa era formado tipo U aqui, ó, igual você está vendo a minha mão aqui. Então sentavam-se 4 pessoas aqui, 4 aqui e 4 aqui, ó, 4, 8, 12. Então via que por dentro aqui os servos serviam eles, tá? E eles ficavam sentados aqui na mesa, entendeu? Ficava sentado na mesa. Vocês estão me entendendo? Ficava sentado aqui na mesa, tá? Então, naturalmente, Jesus estava sentado aqui no meio, aqui, ó. Aí tinha uma à direita e outra à esquerda, tá? Se você quiser ter mais ou menos uma base das honras, do sentido da mesa, para você ter uma noção bem sentido da mesa daquelas épocas, você vai no filme do livro de José no Egito. A gente fala do Egito, mas José não era do Egito. José estava no Egito. Ele era israelita e não era egípcio, entendeu? Então José estava no Egito. Então, quando seus irmãos vêm até ele, entendeu? Que ele segura seus irmãos, ele coloca eles na mesa para comer, coloca cada um numa posição diferente. Cada posição na mesa simboliza o sentido de honra. Cada posição na mesa. Naturalmente, quando você vai, entendeu? Agora tirando a parte da mesa. Quando Jesus ele começa a lavar os pés do discípulo, entendeu? Ele chega até Pedro. E Pedro diz assim, ó, no capítulo, tá? Evangelho no capítulo 3, versículo 6, 13 e 6. Pedro ele fala assim: Senhor, tu lavar os pés a mim? O senhor não precisa lavar meus pés, não. É minhas palavras, tá? É minhas palavras. Jesus falou assim: ó, o que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo, não, mas vocês vão entender depois. Aí pega e Pedro não se sentiu constrangido, porque o mestre lavando os pés dele, não pode um negócio desse, em minhas palavras, como pode ele sendo Senhor, ele tomar uma atitude dessa? Não, o senhor não vai fazer isso, não,
eu me sinto até constrangido, não lavo meus pés não. Aí Jesus falou, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Presta atenção, se você não deixa que você seja o exemplo, entendeu? Então Jesus queria fazer ali de Pedro, dos discípulos, como um exemplo. Tá me entendendo? Nós vamos para lá. Então Pedro ele não queria aceitar porque ele não se sentiu bem com aquela situação. Na verdade é essa, ele não se sentiu bem, não se sentiu confortável com aquela situação, o que Jesus estava fazendo. Entendeu? Então, meu amigo, segundo os historiadores, trazendo aqui, hoje quando você senta à mesa, quando você vai a um restaurante, tá? Quando você vai a um restaurante, a mesa tem garfo, tem faca, tem os talheres, só que antigamente não tinha muitos utensílios, e eles comiam com a mão. Sentavam-se no chão, tá? Sentavam no chão numa almofada, colocava a mão assim, ó, a mão esquerda aqui, e com a mão comia, tá? Com a mão comia. E é claro que em volta da mesa tinha tudo quanto tipo de assunto, rodeava tudo quanto é tipo de assunto. E quando estava com a mão assim comendo, eles falavam sobre tudo quanto é tipo de assunto. Há alguns assuntos que houve na mesa no dia que Jesus lavou os pés do discípulo, que nós não sabemos, vamos saber naquele dia, tá? Algum tipo de assunto que não foi revelado, nós vamos saber naquele dia. Então, eles comiam com a mão. Lá no Salmo de número 23, isso, lembrei, no Salmo de número 23, o salmista fala assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Então ele estava pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma honra para mim, mas na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo. Então quer dizer, ele queria que Deus preparasse uma mesa para ele. Já no Salmo de número 1, você bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Entendeu? Então, lá fala de roda, na mesa dos escarnecedores. Vamos dar uma olhada lá. Então o que acontece? Então vamos voltar aqui para o assunto aqui, tá? Não é bem isso que eu queria falar. Presta atenção. Então os discípulos sentados em volta da mesa, tá? Jesus ele vem e começa a lavar os pés do discípulo. Chega até Pedro. Pedro se sente constrangido e diz: tu lava os pés a mim? Eu não quero que o senhor lave os pés a mim não. Em minhas palavras, tá, meu irmão? Não está escrito desse jeito não. Aí Jesus falou assim, ó, vós estáis limpos, não necessita só você lavar os pés, mas ele disse, nem todos. Aí o tradutor falou assim, porque ele bem sabia quem o havia de trair. Então ele sabia, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo, tá? Então sentado à volta da mesa. No versículo 6, ele fala, nunca lava os pés, né? No versículo 9, disse Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí aqui, quando Jesus fala, repreende ele, fala e mostra para ele que havia necessidade de fazer isso. Pedro falou assim, então Senhor, não somente os pés, mas a mão e a cabeça. A cabeça, sinal de liderança. As mãos, sinal de obra.
Entendeu? Então o que acontece? Aqui Pedro ele começa a pedir agora além. Pedro ele fala assim, não, então Senhor, então tudo se é assim, tá bom. Então o Senhor não precisa lavar meus pés, não, lava também as minhas mãos, os pés, a mão e a cabeça. Porque eu estou perdido. Limpa minhas mãos, minha mão está suja, minha consciência está suja, eu pensei coisa errada e a minha cabeça. Você está me entendendo? Olha o que Jesus responde para ele. Ele disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todo. Ele fala assim, ora, nem todo estáis limpo. Vós estáis limpos, mas nem todo está limpo. Nem todos estão. Porque bem sabia que havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Aqui o escritor explica, por isso que ele disse que nem todos estáis limpos. Presta atenção, meu amigo, nem todo mundo que senta, que está em sua volta, tá? Que está em sua volta, concorda com você. Pode estar talvez à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, do seu lado, não concorda com você. Mas não significa que você tem que ser inimigo deles. Mas estão em sua volta, mas não concordam com você. Você vê, Pedro não estava à mesa? Estava. Concordou com a atitude de Jesus? Não. Porque se ele concordasse, ele deixava. Ele foi convencido por Jesus que havia necessidade de ele lavar os pés. Ele foi convencido por Jesus. Os outros todos aceitaram, talvez numa boa, não sei, mas aceitaram. Mas aqui, Pedro ele não aceita. Ele foi convencido a aceitar. E Jesus explicou que eles precisavam só lavar os pés. Eles precisavam só ter o pé limpo. Entendeu? Por quê? Você não pode entrar numa casa de pés sujos. Você não pode deitar na cama com os pés sujos. Você não pode andar com os pés sujos. Andar em caminho sujo. Você tem que limpar. Algumas coisas você pode fazer, outras não, mas isso você pode fazer. Algumas atitudes você pode tomar no seu caminho. Está me entendendo? Aonde leva a mensagem? Agora vamos lá na mensagem, tá bom? Aqui, porque ele sabia quem havia o traído. Agora o versículo 12. João capítulo 13, versículo 12. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis vós agora o que vos tenho feito? Depois que ele lavou os pés, ele pergunta para os seus discípulos: entendeu o que você tem feito? Antes que você vá até essa parte, medite aqui comigo. Cingir-se, apertar o cinto. Em sua cintura tinha uma toalha amarrada em sua cintura. Entendeu? Amarrava-se uma toalha na cintura para conforto, para sentar, né? Para sentar-se. Quando ele levanta, ele tira aquela toalha que estava amarrada em sua cintura. Entendeu? Naturalmente coloca no ombro e começa a lavar os pés do discípulo e começa a enxugar com aquela toalha que estava cingida, com aquela toalha que estava amarrada na sua cintura. Tá me entendendo? Tinha um cinto, um cinto e tinha toalha em volta de sua cintura. Ele tira aquela toalha e limpa os pés do discípulo, lava e limpa os pés do discípulo. Entendeu? O ato de sentar à mesa
entendeu? Tinha um jeito de sentar diferente, não tinha cadeira, tinha uma almofada. Ele sentava na almofada e colocava a mão assim. E como eu já disse de antemão, que eles comiam com a mão, tá? Agora nós vamos até aí, deu para entender como é que era a situação da época, como é que era o costume da época? Deu para entender até aí? Agora vamos de novo para aqui, o texto. Presta atenção. No versículo 13, Jesus fala assim, no 12 ele pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Por que ele faz a pergunta? Com certeza eles não entenderam. Entendeu? Vocês estão me entendendo que eu fiz? Agora no versículo 13 ele fala assim, ó. Vós me chamais mestre e senhor, dizei bem, porque eu sou. Pronto. Ele falou assim, vós me chamais mestre e senhor. Vocês estão certos. Agora Jesus falou assim, porque eu sou. Jesus ele não nega a sua natureza de ensinador, de mestre, aquele que ensina, o professor, aquele que orienta. Mestre significa professor, que orienta, que ensina, que instrui, tá? Neste momento, para você agora, eu estou te instruindo, eu sou seu professor. Mas se eu tivesse aí, eu tivesse aí te ouvindo, você era o meu professor. Se eu tivesse te ouvindo e você me ensinando, tá? Ó, aí ele fala assim, vós me chamais mestre senhor. Aí ele fala assim, bem dizer, eu sou. Ora, se eu senhor e mestre, os lavei vós lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele falou, se eu sendo Senhor, eu lavei os vossos pés, ó, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, tratar bem uns aos outros. Quando alguém, meu amado, meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, quando alguém vá à sua casa, a Bíblia fala que nós devemos ser hospedeiros, tratar bem a pessoa. Para quê? Para que ela volte. Quando você não trata bem, ela não volta. Então, tratar bem. Vós deveis lavar os pés um dos outros, vós deveis servir uns aos outros, vós deveis ser humilde um com o outro, vós deveis ser hospedeiro um com o outro, vós deveis ser humilde um com os outros. Tá? Eu vou entrar para isso. Presta atenção. Porque eu vos digo, porque eu vos dei um exemplo, versículo 15, para que, como eu fiz, façais vós também. Eu dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Eu sendo mestre e senhor, eu servi vocês. Agora vocês devem servir um ao outro. Vocês devem fazer alguma coisa para beneficiar um ou outro. Está me entendendo? Eu sendo mestre, eu beneficiei vocês. Agora vocês beneficiam-se uns aos outros. Façam uns aos outros. Beneficiar. Lavou os pés, beneficiou. Facilitou. Está me entendendo? Ajudou. E não deixou de ser mestre. O fato, meu amado, de você ser mestre, você não se torna melhor nem maior. Você tem que dar o exemplo. Ele foi, eu dei o exemplo, eu sou mestre, Senhor, eu dei o exemplo. Então ele deu, Jesus, ele foi, eu dei o exemplo. Então o exemplo já veio de casa, já veio de Jesus. Tá me entendendo? Exemplo, eu estou dando exemplo para que vocês fazeis, para que vocês façam. O servo pode fazer isso, mas eu estou fazendo. Você está me entendendo o que ele está querendo dizer? É isso aí. Seja um exemplo de humildade, um exemplo de servo, um exemplo de mestre. Não seja um exemplo de escândalo, mas seja um exemplo de mestre. Na verdade vos digo
que não é o servo maior do que o Senhor, do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Pronto. Ele falou assim: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Aqui Jesus ele fala que ele não era maior do que Deus e não era menor, mas ele era servo. Servo é para servir, não é servo não é um animal servo não, servo de servir, de serviço. Presta atenção, todo pedreiro tem um ajudante. Será que quando o ajudante está em cima do andaime, o pedreiro se precisa de um martelo, o pedreiro precisa perguntar para ele, se ele for um bom ajudante, me dá um martelo, mesmo que peça, ele tem que correr e entregar na mão na hora. E outra, ele tem que ficar atento o que o seu Senhor está precisando ir lá e dar na mão dele. Esse é o bom servo. Damasceno, olha lá na história de Abrão, olha lá no Evangelho de Abrão, no Evangelho de... Você vê lá na história de Moisés, nos livros de Moisés, quando Moisés aparece no cenário, você pode ir lá em Êxodo, lá, pode ler lá, que Jesus, que Gênesis capítulo 12 em diante, por ali, ele fala que meu servo Damasceno seria o meu herdeiro. Por quê? Porque era um bom servo. Já o centurião de Cafarnaum, ele foi interceder pelo seu servo. Por quê? Porque o cara era bom, meu amigo, ele era bom para servir, não era qualquer servo. Presta atenção, meu amigo, você é obreiro, você foi ungido, entendeu? Tem carteirinha de obreiro, não quer fazer nada, entrega a sua carteirinha. Se você não quer servir, para que você aceitou? É isso que minha cabeça fica maluca. Desculpa a expressão, mas é isso. Jesus falou: se eu sou Senhor, se eu sou mestre e Senhor, eu dei exemplo de servo. Ele é mestre e Senhor, mas deu um exemplo de servo. Que serve? Nós não fomos chamados para ser Senhor, pode até ser, mas fomos mais chamados para ser servo do que Senhor. Fomos chamados para servir, para serviço. Você pastor, você bispo, você apóstolo, você foi chamado para um serviço, de servir. Então sirva com maestria, sirva com amor, sirva com carinho, com humildade, sabendo que há uma recompensa no seu serviço, no seu modo de servir. Vamos para lá para o texto. Aí ele falou assim: ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés dos outros, vai dever fazer o mesmo. Já expliquei. Agora no versículo 16, na verdade vos digo que, aí eu já li isso aqui, tá? Agora o 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurado foi se as fizerdes. Agora você está sabendo que você tem que servir? Bem-aventurado você é se você fizer, tá? Não falo de todos, Jesus falando, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que cumpra as escrituras, o que come comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí ele começa a falar do traidor. Desde agora vos digo, antes que aconteça, que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe, e recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando você recebe, na verdade vos digo, agora Jesus, dentro da palavra, na verdade, estou afirmando aquilo que eu vou falar. Jesus falando, ele fosse aquele que recebe, aquele a quem eu enviei, recebe a mim.
Vou te explicar isso aí. Presta atenção. Chegou um irmão na sua casa para fazer uma oração. Depois que ele foi embora, recebeu a casa, recebeu na sua casa. Sabia que você pode ir na igreja contar e falar: Jesus bem teve lá em casa hoje? Ele falou que aquele que recebe aquele que eu envio, recebe a mim. Jesus esteve na minha casa hoje, tomou café, riu, a gente conversou pra caramba, conversei pra caramba com Jesus. Aquele que recebe aquele quem eu enviei, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando você recebe um irmão na sua casa, você recebe Jesus. Recebendo Jesus, recebe o próprio Deus dentro da sua casa. Quem disse isso aqui foi Jesus, não é eu que estou dizendo. Aleluia. No versículo 20: mas quantas são as pessoas que não recebem Jesus em sua casa? Não recebe, não abre a porta, mal educado, sem educação, me desculpa a expressão aqui, manda dizer que não está, se esconde. Mas fique tranquilo, aquele que foi, ele leva a bênção, ele vai embora com a bênção e você fica sem ela, tranquilo. Você não recebeu? Problema seu, tá? Embora que, vou abrir um entre aspas aqui, abre aspas e fecha aspas, tem uns que vai na sua casa só para fazer fofoca, esse você corre dele, esse você sai fora. Você resiste a Deus, você sujeita a Deus, resiste o diabo, mas do pecado você foge. Ah, irmão, eu estou firme, que isso? Eu não vou cair, não entra nessa não. Não vai por aí não, que você vai dançar. Não entra nesse caminho não. Corre, vai te embaraçar, vai trazer problema, sai fora. Melhor coisa que você tem que fazer, tá? Então, meu amado, aqui Jesus ele começa, ele dá as últimas instruções e fala com eles: quando receber vocês, vão receber a mim. Para você saber que a palavra é uma atitude de humildade, está escrito lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30. E aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele fala: aprenda comigo, que sou manso e humilde. Então é uma atitude de mansidão, é uma atitude